Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de um grande ator, um grande diretor de cinema, um cara super importante que se foi aí na semana passada. Estou falando de Robert Redford. Gente, queria deixar um recado, um convite, na verdade, para vocês. Hoje, os assinantes do meu site e eu, às 8 da noite, vamos conversar com ninguém menos que Clemente Nascimento, líder dos Inocentes, há muitos anos membro da Plebe Hood. A gente vai ter um debate sobre a história do punk no Brasil. Esse é só um dos debates, workshops que eu promovo aí, 2 ou 3 por mês no meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Esse mês a gente tem um monte de coisa legal. Além do Clemente, vai ter um encontro com um colecionador de discos de 78 rotações que vai falar sobre a história dos discos de 78 rotações no Brasil. A gente vai ter um debate com o grande escritor Edir Augusto, autor de Psica, da série da Netflix. A gente vai ter um debate sobre François Truffaut e seu filme Os Incompreendidos. Se você curte esse tipo de conteúdo e também gostaria de receber 3 textos inéditos meus por semana, dê uma olhada aí no meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante e pode participar de tudo isso. Eu tenho que dizer que eu estou muito feliz aqui com a minha parceria com a Insider, a grande marca de roupa. Quem conhece aqui o site, quem me acompanha, sabe que eu uso sempre roupas da Insider. Já usava, inclusive, camisetas da Insider antes deles me procurarem, né? Mas é uma marca muito legal e eu estou muito feliz aí com o apoio deles. E nesse mês aí de setembro a gente tem uma promoção super especial. Você pode usar o meu cupom André Barcinski e você ganha 15% imediatamente de desconto no site da Insider, né, que somados aos descontos do site, aos outros descontos, você pode ter um desconto total de 50% no valor total da sua compra. Para ter esse desconto é super simples, você pode ou usar o QR Code que está aqui embaixo ou clicar no link da descrição. Quando você clicar no link da descrição, o cupom André Barcinski automaticamente já é aplicado na sua compra. Então dê uma olhada lá, acho que vai ser muito legal, 15% com o cupom e somando aos outros descontos do site, pode chegar a metade, 50% de desconto. Galera, semana passada eu estava viajando e eu não consegui gravar. Eu gostaria muito de ter feito na própria semana passada, mas não deu. Um vídeo sobre o Robert Redford, né? O Redford morreu semana passada aos 89 anos de idade e é um dos grandes nomes aí do cinema dos anos 60, 70 e 80, né? Eu acho que a gente cresceu vendo filmes do Robert Redford, tanto os filmes em que ele atuou, né, porque ele foi um dos maiores astros aí do cinema americano, cinema mundial nos anos 70 especialmente, né, quanto nos filmes que ele dirigiu. Ele fez muitos filmes legais. Eu queria contar rapidamente aqui um pouco sobre a carreira do Robert Redford, né, falar por que que ele é importante e também, selecionar alguns dos meus filmes prediletos estrelados e dirigidos por ele, né. O Redford, ele tem um papel muito importante, porque ele foi um Tom Cruise, basicamente, um Brad Pitt aí dos anos 70, né. Eu acho que nos anos 70 a gente tem alguns atores ali que se consagraram demais, né. Ele, Warren Beatty, o Steve McQueen, Paul Newman, né, fizeram grandes filmes ali na virada dos anos 60 para os 70 e durante os anos 70 todos, o Paul Newman um pouco antes também. Mas esses caras, assim, eles eram realmente os grandes astros da época, né. O Robert Redford era um cara lindo, um galã, né, muita gente no início da carreira dele achava que ele não era um bom ator, porque ele era bonito demais, né, e não podia ser um grande ator, mas ele se mostrou, assim, não só um grande campeão de bilheteria, como um excelente ator, né. E depois o Robert Redford teve uma importância muito grande, né, porque ele fez uma transição de grande astro do cinema para direção, né, desses caras aí que eu citei, o Steve McQueen, né, o Warren Beatty também é um cara que depois virou diretor, né, mas o Robert Redford, ele fez essa transição muito sucesso, né. O primeiro filme que ele dirigiu já ganhou um monte de Oscar, né, que foi o drama Gente Como a Gente, 1980, se não me engano, deixa eu só para não falar besteira, de 80, Gente Como a Gente. O primeiro filme dele já ganhou um monte de Oscar, é um drama super, super legal, né. E ele dirigiu outros filmes muito bons, né. Nos anos 90 ele fez um filme chamado Quiz Show, A Verdade nos Bastidores, que é um filme com o Ray Fiennes e o John Turturro sobre um escândalo envolvendo um talk show da TV dos anos 50, um filme muito, muito legal, né. E o Robert Redford, ele sempre teve, apesar de ser um grande galã, um grande astro, né, um cara que fez filmes milionários, fez filmes que fizeram um grande sucesso de bilheteria, ele sempre teve uma visão muito antagonista a Hollywood, né. Ele é um cara que há muitos anos morava em Utah, né, numa área rural de Utah, lá no
bem fora ali daquele burburinho de Hollywood, ele nunca foi um cara muito ligado nessas coisas de celebridades e tal. E ele foi um cara muito importante, por quê? Na virada dos anos 70 para os 80, ele cria ali um instituto chamado Instituto Sundance, né, que levava o nome o nome do personagem mais famoso dele, né, o The Sundance Kid, né, do filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, né, lançado em 1968, e ele cria esse instituto para ajudar novos diretores, novas diretoras, novos roteiristas, pessoas que estavam surgindo, né. E o Sundance é um instituto que ajudou muita gente no início da carreira, né. Depois ele se associou, o Robert Redford associou o Instituto Sundance a um festival de cinema que existia ali em Utah e criou, mudou o nome para Sundance Film Festival, né, um festival super importante, até hoje um dos festivais de cinema alternativo, cinema independente mais importantes do mundo. O o Redford, ele depois, ali eu acho que ali pelos anos 90, final dos anos 90, ele meio que se dissociou um pouco do Sundance Film Festival, porque ele achou que ficou muito corporativo, ele ficava reclamando, da coisa das celebridades, do grande burburinho midiático que aquilo tinha virado, e ele ficou meio de saco cheio daquilo, mas ele foi o cara que deu origem àquilo. Então, todo mundo, assim, que fala de cinema independente nos Estados Unidos, cinema alternativo, deve muito ao Robert Redford, né. Como eu falei, ele é um cara que era super, super querido pelas multidões, um astro do cinema, fez filmes de muito sucesso, e depois ele usou toda essa fama dele a serviço de, eh, tentar apoiar diretores e diretoras que faziam filmes menores, filmes mais autorais, filmes mais alternativos. Então ele tem deu uma grande contribuição ao cinema mais alternativo, mais independente. Mas eu vou falar aqui de alguns filmes muito legais atuados, né, estrelados pelo Robert Redford, tá. Em ordem cronológica, o primeiro grande filme dele, eu acho que é Butch Cassidy and the Sundance Kid, né, um western revisionista ali de 68, dirigido pelo George Roy Hill, com ele e o Paul Newman, grande amigo dele, outro grande astro do cinema, e é um faroeste muito interessante, né. Ele foi escrito pelo William Goldman, que é um dos maiores roteiristas da história do cinema, e é um faroeste sobre 2 personagens que estão deslocados no tempo, né, eles são 2 personagens que, estão ali num período já no final do Velho Oeste, né, e é um período em que eles não compreendem o período em que eles estão entrando, e o período também não compreende eles, né, eles são personagens completamente à margem ali, são meio anti-heróis, é um faroeste muito interessante, e que tem muito a ver com a coisa da nova Hollywood, né, apesar do George Roy Hill já ser um veterano em 68, esse filme ele tem uma pegada muito contracultural, uma pegada muito alternativa, né, porque eles são 2 anti-heróis, eles são personagens deslocados ali naqueles cenários, que o filme aborda, e é um faroeste meio revisionista, é um faroeste diferente, não tem aquela coisa, aquele clichê do branco bom, índio mal, pelo contrário, né, eles são 2 caras, muito humanos, assim, né, com seus defeitos e tal, 2 bandidos, mas que estão completamente perdidos ali num novo tempo que eles não entendem, tanto que eles vão parar em outro país. Não vou ficar dando muito spoiler, assim, se você não viu Podcast de Sundance Kid, vale muito a pena assistir. O outro filme que eu selecionei aqui deles, na verdade é outro filme dirigido pelo George Roy Hill e também estrelado pelo Robert Redford e pelo Paul Newman, que é uma comédia muito legal chamada Golpe de Mestre, né, The Sting, lançado em 73. É um filme, assim, que, usa todo o charme desses 2 caras lindos, super bons atores e caras carismáticos, né, o Paul Newman e o Robert Redford. Uma comédia passada em 1900 nos anos 30, né, 1930, sobre 2 trambiqueiros profissionais. É muito legal. Teve uma sequência depois, esse filme passou muito na TV brasileira, e vale muito a pena ver, né, muito divertido, se você não viu. Depois, em 75, eu selecionei um filme que eu amo, do Robert Redford, dirigido por um grande parceiro dele, que foi o Sidney Pollack, né. O diretor Sidney Pollack fez nada menos de 7 filmes estrelados pelo Robert Redford, e esse é um dos melhores, que é Três Dias do Condor. É um filme de 1975, também estrelado pela Faye Dunaway, maravilhosa, que é um filme bem naquela pegada nova Hollywood, aquela coisa do cinema da paranoia, conspirações governamentais, é um filme muito legal. O Robert Redford faz um analista ali da CIA, um burocrata mesmo, né, que sai para almoçar, ele trabalha num escritório ali meio escondido, em Nova York, né, que não diz que é um escritório da CIA, né, mas ele sai para almoçar e quando ele volta toda a equipe dele está assassinada, né, e aí começa uma perseguição a ele
pessoas meio misteriosas, um grande filme, bem característico desse período aí, 1975, esse período de instabilidades e crises, né, nos Estados Unidos. No ano seguinte, ele estrela o que é possivelmente a melhor atuação dele, eu acho, que é Todos os Homens do Presidente, né, outro filme nessa pegada do cinema da paranoia, no cinema da nova Hollywood, né, e é um grande filme com ele como Bob Woodward e o Dustin Hoffman como Carl Bernstein, que são os 2 jornalistas do jornal The Washington Post, que descobrem aquele esquema de espionagem envolvendo apoiadores ali do presidente Richard Nixon, né, do então presidente, que culminou no escândalo chamado de Watergate. É um dos melhores filmes policiais, dos melhores filmes jornalísticos já feitos, né, e é um filme meio jornalístico, investigativo, meio policial, político, um thriller, né, em que eles são 2 jornalistas que estão tentando desvendar esse grande mistério, dessa teia de espionagem ali que foi armada em torno da Casa Branca, um grande filme dirigido pelo Alan J. Pakula, que eu recomendo muito que vocês assistam, né. Em 80, como eu falei, ele dirige Gente Como a Gente, um filmaço também, um drama super pesado, ganhou um monte de Oscars. Em 85 ele estrela um filme que eu amo, que é outro filme do Sidney Pollack, né, Out of Africa, Entre Dois Amores, que é um filme passado nos anos 1910 na África, né, e coestrelado maravilhosamente pela Meryl Streep, baseado em um romance do Isaac Dinesen, que na verdade é o pseudônimo da Karen Blixen, né. E é um grande filme, um filme que ganhou um monte de Oscar também, e ele tá demais nesse filme como um aventureiro, um cara que encontra essa aristocrata interpretada pela Meryl Streep, muito legal. Em 94, como eu falei, ele dirigiu o Quiz Show. E aí o último grande filme, eu acho, da carreira do Robert Redford como ator, é um filme que pouca gente viu, que eu adoro. É um filme muito esquisito, assim, muito estranho, porque é um filme quase mudo. O filme tem 50 e poucas palavras ditas, né, no filme inteiro. O único ator do filme é o Robert Redford, não tem mais nenhum ator, que é um filme chamado Até o Fim, né, dirigido pelo J.C. Chandor, em 2013, um filmaço. Esse J.C. Chandor realmente é um pouco bem acima da média. Ele fez depois O Ano Mais Violento, grande filme ali com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac, maravilhoso esse filme. Mas esse Até o Fim, o Robert Redford faz um velejador solitário, um cara que tem um pequeno veleiro e veleja ao redor do mundo, e que, no Oceano Índico, ele tem o barco avariado e o barco está afundando, e o filme é basicamente ele tentando se salvar sozinho no meio do oceano. Galera, é um filme muito bonito, assim, como eu falei, muito diferente, porque não tem diálogos nenhum, quase nenhum diálogo, quase diálogo não tem, porque ele não tem nem ele tenta falar uma hora no rádio, assim, mas ele fala pouquíssimas palavras no filme, acho que são 50 e poucas mesmo, e o filme é meio um exercício narrativo, assim, super bonito. E foi, na minha opinião, o último grande filme da carreira do Robert Redford. Vale muito a pena ver. Eu vou botar aqui na descrição onde você pode ver cada um desses filmes. Mas, galera, assistam os filmes do Robert Redford, vejam os filmes que ele dirigiu, procurem os outros também, Jeremiah Johnson, é um filme bem legal. Ele fez um filme chamado Cavaleiro Elétrico, né? Ele atuou nesse filme, dirigido pelo Sidney Pollack. Ele fez um filme chamado Brubaker também, que vale muito a pena ver. Ele tem uma carreira brilhante, Robert Redford. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops. Só esse mês a gente teve a história do punk no Brasil com Clemente, dos Inocentes. A gente tem um debate sensacional sobre a história dos discos 78 rotações. A gente vai ter no final do mês de outubro, no meio do mês de outubro, um debate sobre François Truffaut e seu filme Os Incompreendidos. Você pode ter também acesso a todo o arquivo de debates, workshops e cursos do meu site, que tem desde história do cinema, história da música brasileira dos anos 70, punk, pós-punk, grandes cineastas, Akira Kurosawa, Mojica, Cidadão Kane, tem debate sobre muitos filmes. Eu acho que vocês vão gostar bastante. andrebarcinski.com.br